Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Feliz Páscoa. Estou gravando o vídeo agora neste domingo, dia 20 de abril, para falar que União Barbarense e Paulista de Jundiaí, um de Santa Bárbara do Oeste, outro de Jundiaí, estão na final da Série A4 e garantiram o acesso à Série A3 em 2026. É verdade. Na Série A4 a gente não tem pênalti. Na 1 a gente tem, na 2 a gente tem, na 3 a gente tem, se tiver que dividir, né? Na 1 é um jogo único, mas se você empatar, pênalti. Na 2 e na 3, quando você faz o confronto, se tiver dois empates ou dois resultados iguais, é pênalti também. Na 4 não tem, é a melhor campanha. No primeiro jogo, o Barbarense, que jogava por 2 empates, União Barbarense. Barbarense é um outro clube lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste. União Barbarense perdeu do Araçatuba por 3-2. E aí, o Araçatuba tinha só que empatar. Que, como ele perdeu, ele tinha que ganhar por qualquer placar, porque ele jogava por 2 resultados iguais. Perdeu por um gol de diferença, 3-2 no jogo de ida em Araçatuba. Então, se ele vencesse por 1-0, 2-1, enfim, se classificava. Mas, rapaz, irreconhecível Araçatuba, um atropelamento, 4-0, e olha, ficou de bom tamanho. Poderia até ser mais. 4-0, União Barbarense é finalista e consegue o acesso. Depois de 7 anos, ele retorna à Série A3, onde o seu rival, o clube vizinho, Santa Bárbara do Oeste aqui, Americana é aqui. Uma rodovia passa à frente. Então, o ano que vem está na Série A3. No outro jogo, Nacional, aqui da capital, e Paulista tinham empatado em 1-1 aqui em São Paulo. O Paulista jogava por 2 empates. Novo empate eles classificavam. Ou seja, o Nacional só podia vencer para se classificar. Mas também tomou uma atropelada de 3-0 e ficou barato. E com 2 goleadas, União Barbarense e Paulista subiram para a Série A3 e vão disputar a final. Primeiro jogo na próxima quarta-feira agora, dia 23 de abril, e a tendência é que seja no sábado. A federação, na terça-feira, vai divulgar, mas é quarta e sábado que está ali na tabela. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? O seguinte, a melhor campanha, União Barbarense já foi o melhor na primeira fase, e o Paulista ficou atrás, ficou ali na quarta colocação, na quinta colocação, na verdade, quinta colocação. Aí você vem classificando, e aí os dois terminaram, eu fiz até uma soma para vocês entenderem, 32 pontos fez na primeira fase o União Barbarense, 26 o Paulista. Aí nas quartas de final, os dois ganharam uma, empataram o outro, 4 pontos, foi para 36-30. E aí, agora, perdeu uma e ganhou outro, fez 3 pontos, foi a 39 União Barbarense. Ou no caso do Paulista, ele ganhou uma, empatou outra, 4 pontos, foi a 34. Então fiz essas contas para vocês entenderem que a soma total das campanhas, primeiro colocado União Barbarense, segundo colocado Paulista. Primeiro jogo quarta-feira em Jundiaí, segundo jogo no próximo sábado em Santa Bárbara do Oeste. E vamos definir agora só quem é o campeão, porque os dois já garantiram acesso, certo? Vou falar de tudo isso com ficha técnica. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, cada novo vídeo. Vou aguardar agora Série A, Série B, Série C, Série D. Rodada cheia, eu já faço o vídeo para vocês. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Aquela interatividade que a gente faz muito nas minhas redes sociais. Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Vamos para o primeiro jogo que eu acompanhei ontem à tarde. Foi na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mais de 7 mil pessoas, eu acho que tinha até mais de 8 mil. Não divulgaram, assim, falaram que tinham vendido mais de 7 mil ingressos, mais as pessoas convidadas e tal. Tinha mais aproximadamente 8 mil pessoas lá no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, do meu amigo Baquim Júnior, narrador que foi comigo, trabalhou comigo no Sport TV. Bom, União Barbarense meteu 4-0 com Ivo Ricardo, Masterson, Pedro, Vitor Felipe e Wesley. Natan Índio, que fez um golaço. Fabrício, depois o Iago Oliveira. Messias, depois o Ebert. Lucas Lotto, depois o Danilinho. Daniel, e depois o Marcos Henrique. E o Vitor Zaga, depois o Chicota. O técnico é o Rafael Pereira. Rafael Pereira, nessa Série A4, foi campeão ano passado com o vizinho Rio Branco. Levou o Rio Branco para a Série A3. Esse ano levou o vizinho também para a Série A3 e agora pode ser campeão de novo, pode ser bicampeão. Olha que coisa. O Araçatuba do técnico Wallace Lemos chegou durante o campeonato, conseguiu classificar o time,
foi bem, agora nesse jogo realmente tomou um passeio. Jogou com Guedes, Judá, Pablo, Adiel e Gustavo Cristo, depois entrou o Thalisson, Moisés, depois entrou o Felipe, Caio Bahia, André, depois entrou o Esdras, Mateuzinho, depois entrou o Luan Carioca, Leozinho, depois entrou o Pedro Matar e o Gustavo. 4-0, Mateuzinho aos 3 do primeiro tempo, Messias aos 9 do primeiro tempo, Masterson aos 26 do primeiro tempo. Matou o jogo no primeiro tempo. Depois, com um gol contra do Adiel, ainda fez o quarto gol, mas infelizmente o Araçatuba estava mortinho. Pra gente falar do jogo, é o seguinte, foi um time jogando bola e o outro atordoado. E ficou atordoado porque com 3 minutos de jogo, jogava pelo empate o Araçatuba. Mas sentiu um chute do Daniel, centroavante do União Barbarense, bateu na zaga e sobrou. Veio de fora da área o volante Natan Índio, fez um golaço. 1-0, bastava. E entendo que enervou demais o time. E a bola começou a queimar nos pés muito cedo, e aí num passe da área, a bola rebatida, o Messias da entrada da área, com 9 minutos do primeiro tempo, fez 2-0. E aí, rapaz, foi jogo de desespero. Você não viu o Araçatuba, ó, ao longo de todo o primeiro tempo, ele não deu uma finalização assim importante. Teve uns chutes que passou perto, alguma coisa assim, mas nenhuma grande defesa do goleiro Ivo Ricardo do União Barbarense. Ao contrário, depois de um passe do Daniel, o Daniel foi lançado na esquerda, ele veio, ele arrancou, puxou a marcação da zaga, ele jogou de lado, o lateral direito, o Masterson, aproveitou, deu um tapa na bola e matou o jogo. 26 minutos do primeiro tempo. Acabou o jogo. Acabou o primeiro tempo, não teve mais nada de útil. Segundo tempo, ficou tocando a bola. Né? Ficou tocando a bola. Dá para eu falar para vocês no primeiro tempo que numa cobrança de escanteio no primeiro pau, o Caio de cabeça teve uma chance inacreditável para fazer o gol. Bola desviada do primeiro pau, só que em vez de ele cabecear no gol, ele cabeceou mal. Então acabou não sendo nem tão perigosa que ele errou a cabeçada. Foi isso no primeiro tempo. A verdade é essa, foi isso. Aí veio o segundo tempo, 3-0, tinha que fazer 3 gols o Araçatuba no segundo tempo. Veio assim, atordoado, a ponto de, com 16 minutos, uma bola, uma troca de passos, Fabrício Messias, Danilinho, aí a bola foi lançada na área, o Adiel, o zagueirão, meteu pro fundo da rede, ele mesmo fez o gol, ele deu um carrinho e meteu a bola pro fundo da rede. 4-0 aos 16 do segundo tempo, acabou o jogo, cara. Ficou largado ali o Araçatuba. A torcida do Canarinho estava em grande número em Santa Bárbara. A federação precisa se posicionar com o profissional que não é profissional, que estava com o Leão da 13, que é o mascote do União Barbarense. No intervalo do jogo, estava 3-0, ele foi lá com o Leãozinho, em frente à torcida Canarinho, começou a fazer as suas palhaçadas. O presidente do Araçatuba entrou em campo, socou, mas deu um soco na cara do mascote, né? No Leãozão, uma confusão total. Então, isso a federação tem que pegar o cara que e expulsar, tem que ficar afastado do futebol. Esse cara não serve pro futebol. E dar uma multa para a diretoria para não deixar um imbecil desse trabalhar. É só esse o ponto triste, mas está na final, e que na final não aconteça isso, porque o jogo decisivo, o segundo jogo, vai ser lá em Santa Bárbara. Então que você tenha um mascote, é um cara que está lá dentro, põe uma outra pessoa e elimina esse cara do futebol, porque esse cara não serve para ficar tirando barato e provocando que poderia ser uma confusão generalizada. Daí no jogo da noite, em Jundiaí, o Paulista tinha empatado com o Nacional, 1-1, e aí fomos pro segundo jogo. Aí foi um jogo mais interessante, gente. Foi 3-0, mas o jogo, enquanto estava 0-0 até os 28 do primeiro tempo, um jogo lá e cá, com chances daqui. Verdade seja dita, o Paulista foi melhor o tempo todo. A ponto de, com 7 minutos, o Filipinho cruzou, o Christopher finalizou e o goleirão Luizão fez uma grande defesa. Depois de uma saída errada das defesas do Nacional, o Filipinho quase fez um golaço por cobertura. E aí o Nacional chegava eventualmente, principalmente com o Gustavo Índio, seu artilheiro, e uma falta cobrada pela direita. O Lucas Silva, o capitão, o volante, camisa 5, meteu o cabeção e fez 1-0 aos 28.
ou seja, já tinha vantagem do empate, o Paulista faz 1-0, e aí você ainda tinha a oportunidade de tomar 2 gols, porque o Nacional, para se classificar, não bastava ele fazer um gol. Um gol era novo empate, o empate ele teria que fazer 2 gols para poder se classificar. Então, o Nacional começou a partir para cima, o Nicolas no chute de fora da área, a bola passou com perigo, o Nacional foi lutando, acabou 1-0 para o Paulista, um jogo que estava aberto. O grande problema também foi que no comecinho do segundo tempo, 4 minutos, o Filipinho faz 2-0. E aí, 2-0, claro, o Paulista, a torcida, tinha 8.929 pessoas em Jundiaí, casa cheia, 8.929, daqui a pouco eu vou dar a fichinha técnica para vocês. Aí o Paulista se retraiu, óbvio, e deixou para o Nacional atacar e ele jogar no contra-ataque. O Ronald de fora da área exigiu uma bela defesa do Lucas Gomes, o goleiro do Paulista. Depois o Lincoln de fora da área meteu uma bola no travessão. O Nacional começou a apertar. E só ali encolhidinho de contra-ataque, encolhidinho e contra-ataque. E nesse chute do Lincoln do travessão, o Nacional teve a oportunidade, o Lincoln de fora da área deu um tapa lindo na bola, a bola bateu no travessão. No contra-ataque, o Christopher, centroavante, foi lançado, meteu caçapa 3-0. Aí acabou o jogo. Verdade seja dito, foi valente o Nacional. O Gustavo Dias, o Gustavo Índio ainda exigiu uma boa defesa do Lucas Gomes. Depois, numa cobrança de falta do Lincoln, o Lucas Gomes também defendeu. O Nacional caiu lutando, mas os 3-0 refletem o que foi o placar. 8.929 pagantes, aí 8.000, se você pegar 8.900 torcedores do Paulista, uns 29 do Paulista, ou do Nacional só, mais ou menos nessa proporção. E o Paulista se classificou, foi para a final, segundo acesso consecutivo, hein? Virou SAF o ano passado, subiu da Bzinha para 4. Agora esse ano subiu da 4 para 3. Se liga que daqui a pouco o Paulista, que é campeão da Copa do Brasil, vice-campeão paulista, daqui a pouco entra na primeira divisão, hein? Trabalho lá é bem feito. Paulista, Lucas Gomes, Renato Marola, Maicon Ramos, Zé Mendes e Vitinho Nascimento. Lucas Silva, depois Wagner Chorão, depois o Adelan, João Choco, depois o Gabriel Reis, Arilson Júnior, Christopher, depois o Cadi, e o Filipinho, depois o Ivamar, o Fausto Dias é o treinador. O Nacional, Luizão, Cauã, César Augusto, Renan e Lucas Roberto. Rômulo, depois Vitor Salles, Nicolas, Daniel Costa, depois Lincoln, Ronald, Gustavo Índio e Guilherme Tuca Guimarães, o treinador. Paulista 3-0, União Barbarense 4-0, em grandes estilos, subiram os dois times e vão fazer a final. Quarta-feira, agora dia 23 de abril, em Jundiaí, sábado, dia 27 de abril, em Santa Bárbara do Oeste. Os dois times estão na Série A4, eu vou acompanhar os 2 jogos da decisão, certeza, e venho aqui trazendo todos os detalhes só para vocês, ok? É isso aí, parabéns ao Paulista, parabéns ao União Barbarense, mas a gente tem que dar parabéns também ao Nacional e ao Araçatuba, que fizeram grande campanha. No segundo jogo tomaram uma bordoada, verdade seja dita, mas a gente tem que enfatizar o trabalho bem feito, chegaram nas semifinais, fica para o ano que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus, feliz Páscoa e até a próxima!